Bom, boa tarde a todos novamente, bem-vindos a mais um webinário. Já vi que há aqui pessoas que já participaram nos webinários anteriores. Estes webinários fazem parte aqui da nossa parte da educação aqui na Teletrade, da nossa corretora. Isto vamos explicar um bocadinho das bases, o que é, neste caso, este mercado Forex. Já fizemos outros sobre ações, criptomoedas, psicologia do trading, entre outros, onde depois também vocês conseguem ver no nosso canal do YouTube outros webinários de introdução ao mercado, ou seja, vocês não vão sair daqui profissionais, apenas vão saber as bases, que é para depois começarem a estudar e começarem a transacionar no mercado. Portanto, hoje vamos falar sobre o mercado Forex, o maior mercado do mundo, o mercado mais líquido do mundo, onde é transacionado o maior número, o valor monetário do mundo. As pessoas acham que é só traders, mas vamos perceber hoje que nós somos apenas 5% deste mercado, existe muita coisa por detrás e muitos intervenientes. Portanto, desde já, para me apresentar, o meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais pelo Instituto Superior e Contabilidade e Administração de Lisboa, sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade há mais ou menos 2 anos e sou mais um apaixonado nos mercados financeiros, nomeadamente aqui no mercado Forex, que foi onde eu me iniciei, e neste momento também estou focado noutros mercados, como é o caso do mercado acionista. Para também deixarmos as pessoas entrar, vamos falar um bocadinho do que é que se está a passar no mercado de hoje. Este market overview foi feito aí por volta da hora do almoço, portanto, provavelmente também existem outras modificações no mercado desde então, mas os futuros das ações europeias surgiram com uma abertura positiva esta quarta-feira, ou seja, conseguiram ficar no verde, enquanto que os preços do petróleo subiam e o Wall Street recuou face aos máximos recordes da semana passada. Neste momento voltaram ao verde, mas com a sessão de ontem nós vimos a cair um pouco do que tem vindo a acontecer nestes últimos meses, que temos visto o mercado acionista norte-americano a quebrar recordes todas as semanas. Portanto, os índices de ações dos Estados Unidos estiveram em alta nas últimas semanas, animados também pelos sinais de que a economia e o mercado laboral estão a recuperar muito, pelo contrário do que as pessoas pensavam, que achavam que vinha uma grande crise. Não é isso que os mercados estão a mostrar, não é isso que os valores e que os indicadores económicos mostram, e os receios sobre a inflação continuam também a diminuir. Os investidores parecem não muito preocupados com o grande nível de inflação devido também ao governo, à Fed dos Estados Unidos terem imprimido tanto dinheiro no último ano, e os principais bancos centrais também sinalizaram que vão manter as políticas monetárias acomodativas em vigor por agora, ou seja, o que quer dizer que não vão aumentar as taxas de juros depois de terem reduzido o ano passado devido à crise. E no que toca ao mercado da dívida, os Treasuries começaram então a semana com uma subida, que levou a ele 10 anos a descer para 1,36,9%, a terceira queda em 4 dias de negociação. No que toca ao dólar, no que toca ao mercado Forex, é o que vamos falar hoje, aprecia face ao euro e cai contra o iene nesta terça-feira, mas o cenário para o médio prazo é de bullish, ou seja, prevê-se que o dólar ganhe valor no que toca ao mercado cambial. Quem já disse isso foi a JP Morgan também, a empresa. Portanto, o petróleo subia na negociação asiática, ou seja, na madrugada, com a incerteza sobre o outlook para a produção de petróleo global, devido então ao impasse da OPEP, que é a Organização Petrolífera dos Países Exportadores de Petróleo, e o nosso metal amarelo segue hoje a valorizar com incerteza relativamente às minutos da FED, que vai sair então às 7 da tarde. Ora bem, Teletrade, eu vou falar 5 minutos do que é a nossa empresa, para vocês também perceberem porque é que nós acabamos por fazer estes webinários totalmente gratuitos, não cobramos nada. Volto-vos a dizer e repetir que isto aqui não é sonhos de enriquecimento fácil, vocês não vão ouvir aqui poções mágicas para ganharem dinheiro, que é o que vocês costumam ouvir nos Instagrams e nos YouTubes desta vida. Nós aqui estamos apenas para vos passar alguma informação de mercado, ninguém vos vai dizer como ganhar dinheiro, mas sim vão aprender pelo menos as bases para quando iniciarem no mercado também não estarem às escuras e não pensar que isto é tudo de um dia para o outro. Isto leva muito trabalho, leva muitos anos, portanto não pensem que entrem no mercado e passado uma semana já estão a ganhar rios de dinheiro, porque isso não acontece, está bem? Portanto, nós somos uma corretora. O que é que a corretora faz? É a intermediação das pessoas que querem investir com os mercados financeiros, ou seja, para vocês entrarem nos mercados financeiros precisam de sempre ser alguma instituição financeira a intermediar-vos, e é isso que a corretora faz, ou seja, vai trocando instrumentos com os clientes, devido também com a liquidez do mercado, onde existem compradores e vendedores, onde vão trocar então estes instrumentos, e é isso o trabalho da corretora. Depois existem outros trabalhos da corretora, ou seja, de outras funções que a corretora faz, mas isso depois depende de corretora para corretora, mas esta é a principal, é então a intermediação. A Teletrade já existe há 26 anos, estamos aqui em Portugal há mais ou menos 6 anos, aqui nos escritórios em Lisboa, estão mais do que convidados a passarem por cá. Claro que com isto da pandemia precisam nos ligar e eventualmente marcarmos uma reunião,
mas antigamente tínhamos a casa sempre cheia e acredito que nos próximos tempos também haveremos de voltar ao ativo. Portanto, como eu vos disse, as corretoras baseiam-se em várias funções. Uma delas acaba por ter a educação. Nós tentamos passar um maior leque de informação sobre mercados financeiros para que as pessoas não percam capital. Portanto, o meu objetivo enquanto gestor e analista não é que vocês façam rios de dinheiro e prometer-vos isso, que isso não acontece, também. Vocês ganham dinheiro, mas vocês também têm que pensar que para uns ganhar e outros têm que perder. Não é só ganhos, vão existir perdas também, como é normal em todos os mercados, não só nos mercados financeiros. Mas o objetivo da corretora é então fazer com que pelo menos os clientes não percam dinheiro. Portanto, aquela história da carochinha a dizer que as corretoras são um lobo mau e que só querem que os clientes percam dinheiro, acho que não faz todo sentido, até porque se um cliente perder o dinheiro e se for embora, nós ficamos sem um cliente, ou seja, se um cliente conseguir aguentar e ter lucros consistentes durante algum tempo, alguns anos, acaba por ficar satisfeito, traz o cunhado, traz a sogra, traz o primo, e nós acabamos por ganhar também com isso, com mais clientes. Portanto, o nosso objetivo é não perder clientes e para isso acontecer é preciso que eles não percam capital. Portanto, é verdade que nós, enquanto corretora, o nosso ganha-pão é a parte dos spreads, é a parte das comissões de cada transação que vocês fazem, querem vocês ganhem ou percam, a corretora ganha com isso. No entanto, nós ganhamos a longo prazo. Portanto, para nós não nos faz sentido fazer com que as pessoas percam dinheiro, porque acabamos por perder os clientes e não é isso que nós desejamos. Nós desejamos é que tenhamos a carteira cheia de clientes nos próximos anos. Portanto, apostamos muito nesta parte de educação, passarem a informação das bases do mercado. Depois, para quem já é cliente, temos outro tipo de educação, outro tipo de acompanhamento com grupos de análise, com analistas profissionais, onde estão diariamente a ajudar-vos com vídeos, com lives, onde eu também mais à frente vos vou mostrar como é que nós fazemos esse tipo de acompanhamento. Mas estes webinários que vocês estão a assistir agora são para toda a gente, não precisam ser clientes, sem compromisso algum. Como sabem, e como também muita gente perguntou se nós cobramos alguma coisa por isso, não o fazemos porque acho que também não faz qualquer tipo de sentido. Nós que estamos aqui a tentar passar alguma informação para que vocês percebam o que é que se passa nestes mercados, porque eu acredito que se vocês se enfiarem a fundo nestes mercados, acredito que vocês vão gostar muito. É apaixonante, mas vocês não podem mandar a toalha ao chão às primeiras perdas, que é o que muita gente o faz. É preciso construir uma estratégia, pôr a estratégia em funcionamento, que é o que muita gente não faz, e olhar sempre para duas análises, tanto a técnica como a fundamental, que é o que nós vamos falar um bocadinho daqui para a frente. Depois nós vamos ter uma masterclass amanhã, que supostamente é só para clientes, mas para quem aderiu a este webinário de hoje está mais do que convidado. Depois nós amanhã vamos ligar a todas as pessoas que assistiram a perguntar se têm oportunidade de estar na masterclass live, ou seja, é mesmo análise de mercado em direto, com gráficos, a explicar o que é que está no mercado no dia, na semana. É tudo muito mais intuitivo, vocês acredito que vão gostar. Este webinar é mais conceitos, o outro, esta masterclass acaba por ser mais análise em direto, de mercados, gráficos, etc. Acredito também que vocês vão gostar bastante, estão mais do que convidados, sem compromisso algum. Também depois vamos ter outros webinários, vocês conseguem ver também estes webinários no nosso Facebook, etc. Depois também temos outros serviços, também é a parte do copy trading, que é para as pessoas que não querem transacionar por si, mas sim querem rentabilizar capital, que sincronizam a vossa conta com a conta de outros traders e automaticamente as operações que eles fazem, a vossa conta vai abrir a mesma operação. Vocês, ao entrar neste copy trading, conseguem ver tudo o historial do trader, ou seja, não vão entrar às escuras, vocês é que escolhem o trader, consoante o nível de risco, quanto de capital é que eles têm na conta, quais é que são os ativos que eles investem, ou seja, vocês é que escolhem os próprios traders, está bem? Mas depois vamos ter a oportunidade de falar disto, nós hoje estamos aqui por outra razão. Também temos a parte dos afiliados, isto é um ponto assente que eu também quero falar um bocadinho. Vocês de certeza que já têm visto notícias e notícias em reportagens das televisões, de fulanos, posso chamá-los assim, que tentam vender o sonho de enriquecimento fácil, que foi o que eu comecei por dizer que não vou fazer. Tentam dizer que venham para aqui com 300 euros para ficar multimilionários, isso não acontece. Claro que existem pessoas que com 200 ou 300 euros conseguem fazer dinheiro, mas é preciso ter uma boa carteira para conseguir gerir bem o risco, e quanto menos dinheiro nós tivermos na carteira, mais risco nós vamos ter, porque acabamos por ter menos margem de manobra e menos ativo nós vamos conseguir investir, e por isso é que acaba de ser mais arriscado. Portanto, eles acabavam por levar e usar pessoas novas, miúdos, 18 anos, a pensar que deviam ficar multimilionários pelos carros que mostravam. Não é bem assim, está bem? Este programa de afiliados é legal. A única coisa que os afiliados não o podem fazer é prometer sonhos de enriquecimento fácil, e sim é completamente ilegal, ok? E nem mandar sinais, até porque eles não são financeiros, nem sequer registados na CMVM. Então, portanto, o objetivo dos afiliados é sim trazer clientes e trocam comissões.
Portanto, vocês recebem comissões, trouxerem clientes e nada mais, isto é completamente legal na Europa. A única coisa que vocês não podem fazer é dizer o que é que eles têm que fazer e prometer sessões de enriquecimento fácil, que não existe. Ora bem, vamos então começar por falar um bocadinho do que é este mercado de Forex, como vocês o conhecem, ou mercado cambial no que toca em português, que é então o mercado em que as moedas internacionais são negociadas e onde se compra e vende dinheiro, okay? Que é onde os participantes ganham dinheiro sobre a diferença das taxas de câmbio de cada divisa, ou seja, de cada moeda. Ou seja, este mercado nasceu em 1971 com a alteração de taxas fixas usadas até então para regular a cotação de cada moeda, ou seja, portanto, até 1961, cada moeda, dólar, euro, etc., tinha uma taxa fixa onde não mudava, independentemente de fatores de exógenos, acabava por ter sempre a mesma taxa, nós íamos viajar, trocávamos o dinheiro por essa moeda e era sempre a mesma taxa, não havia alteração da taxa. Em 1971 acaba por vir então as taxas variáveis e onde então começa este mercado cambial e nós vemos as cotações a mudar de dia para dia. Ou seja, o mercado cambial é o maior mercado financeiro do mundo e onde aquele em que participam o maior número de intervenientes e organizações. Está bem? Portanto, nem sempre foi assim. Inicialmente, quando isto começou em 1971, na época dos 70, 80, era acessível apenas a grandes instituições financeiras e a grandes investidores. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, antes da década de 90 era necessário um investimento no mínimo de entre 10 a 50 milhões de euros para se poder entrar neste mercado. Agora, qualquer rapazito com 100 euros consegue entrar neste mercado, portanto, mudou muito desde então. O crescimento e a popularização do mercado só foram possíveis também graças a alguns fatores, como o primeiro, o aparecimento da internet, o segundo também que foi o sistema de alavancagem criado pelos brokers, que eu também mais à frente vos vou explicar porquê, e por fim, esta parte que eu falei no início, ou seja, são três fatores: a internet, a alavancagem e o facto de 1961 terem mudado então de taxas fixas para taxas variáveis. Ou seja, o mercado internacional de câmbio funciona simultaneamente comprando-se uma moeda e vendendo a outra. E as moedas são trocadas através de uma corretora ou de outra instituição financeira e são negociadas sempre em pares. Então, o que é que influencia a cotação da moeda? Como tudo na vida, em qualquer que seja o produto que nós vendemos, existe sempre a oferta e a procura, ok? No que toca à procura, nós temos o crescimento económico. Portanto, quanto maior for o crescimento de uma economia, maior vai ser a procura de pessoas a quererem essa moeda, ou seja, de quererem trocar as moedas que têm por essa, porque sabem que a economia vai crescer, ou seja, acaba por a moeda também valorizar face às restantes, está bem? Depois temos também a taxa de juros, que quanto maior for a taxa de juros de uma determinada economia, mais atrativos serão os ativos dessa economia para os investidores internacionais. Ou seja, quanto maior tiver a taxa de juros que eu mais à frente vou explicar o que é de uma forma intuitiva, mas acaba por ser também o preço da moeda. Ou seja, quanto maior for o preço, ou seja, quanto maior for a taxa, se nós investimos nessa moeda, maior vai ser o nosso retorno. Ou seja, acaba por ser uma taxa que nós recebemos ao investirmos com esse capital. Pelo contrário, quando pedimos créditos, é a taxa que nós vamos pagar por estarmos a emprestar esse capital. Depois falámos da procura, que é parte da economia e a parte das taxas de juros, ou seja, quanto maior for o crescimento da economia, mais nós procuramos por essa moeda, e quanto maior for a taxa de juros também, porque acabamos por ter um maior retorno. Depois vem então a oferta, ou seja, quem é que nos dá estas moedas, digamos assim, quem é que mete estas moedas no mercado, que é então os bancos centrais, que são os responsáveis pela emissão e a impressão da moeda. Portanto, quanto maior for a liquidez de uma determinada divisa, a tendência acaba por ser de depreciar, ou seja, existe muita oferta para a mesma procura. Quanto mais dinheiro houver para distribuir, acaba por ficar mais barato, porque isto é como as laranjas. Se eu tenho 6 laranjas para 20 pessoas, eu acabo por as 6 pessoas que me derem mais dinheiro pelas laranjas levam, ou seja, o preço da laranja sobe. Mas se eu tiver 20 laranjas para 6 pessoas, acabo por tentar despachar ao preço mais baixo possível para despachar então as 20 laranjas, ok? Isto acaba por ser também exatamente igual a com as moedas. Portanto, procura e oferta está sempre presente no que toca ao mercado cambial. E depois, diariamente, temos notícias, fatores políticos, indicadores económicos e, por fim, fatores imprevisíveis, como é o caso de catástrofes, terrorismos, guerras e no que toca também ao Covid, que também influenciou bastante o mercado, não só o cambial, mas também todos os outros. Depois, market makers, ou seja, os participadores
aqui do mercado cambial. Como eu vos disse, o mais importante de tudo são os bancos centrais, porque são eles que emitem então as moedas, participam no mercado com o intuito de equilibrar a economia do país com a decisão da taxa de juros, ou seja, são eles que decidem o preço de cada moeda e também de quanto é que eles vão imprimir, como é o caso dos Estados Unidos este último ano, que imprimiram mais dinheiro como nunca antes tinha acontecido, visto que a economia parou e eles precisavam de injetar dinheiro na economia para que ela não abrandasse. Depois temos fundos de investimento, que trocam volumes imensos de moeda para a satisfação das suas necessidades, como compras de petróleos, metais, etc. Depois temos empresas multinacionais, como é o caso, vamos dar um exemplo da Toyota, empresas que utilizam o mercado cambial como parte do seu negócio. Ou seja, na venda de produtos para outros países com moeda diferente, eu vou ter sempre que trocar a moeda para depois receber na moeda natal, na nossa moeda. Ou seja, eu tendo uma empresa portuguesa e se transportar para os Estados Unidos, eles vão pagar em dólares, eu vou ter que fazer o câmbio de dólares para euros e receber então os euros. Ou seja, este mercado Forex, muito pelo contrário que as pessoas pensam, acaba por existir muitos intervenientes no mercado e nós, traders que estão aí em último, somos apenas 5% deste mercado. Ou seja, existe muito por detrás do mercado Forex que as pessoas acham que é só traders e retail traders que só transacionam moedas entre si. Depois, características deste mercado. Portanto, são operações non-stop. O que é que isto quer dizer? É que o mercado cambial nunca dorme, ou aliás, dorme só ao fim de semana. E a prova disso é que nós podemos negociar no domingo às 10 da noite, devido à diferença horária que na Austrália já é segunda-feira e o mercado já abriu, até sexta-feira às 10 da noite, altura em que o mercado de Nova Iorque encerra, o mercado acionista, e ficam então de fora os fins de semana e os feriados, em que todos os mercados também acabam por encerrar. Depois temos a liquidez, a quantidade de compra e venda que ocorre a qualquer momento, e a liquidez é muito importante porque determina a rapidez com que o preço flutua no gráfico. Okay? Portanto, no mercado cambial, o par de moeda e a hora que se transaciona também podem influenciar bastante este fator. No entanto, haverá sempre elevada liquidez no que toca ao mercado cambial. É o mercado mais líquido do mundo, é o mercado onde é transacionado o maior valor monetário do mundo inteiro, muito mais que as ações. Estamos a falar entre 5 a 6 trilhões de dólares por dia que são transacionados no mercado cambial. Porquê é que existe a questão da liquidez? Como vocês podem imaginar, a altura em que Sydney, Austrália, Nova Zelândia, etc., está com o mercado acionista aberto, ou seja, que as pessoas que estão a trabalhar, acaba por ser a nossa madrugada. Na madrugada, a moeda da Austrália e da Nova Zelândia tem uma maior liquidez, ou seja, vocês conseguem ver flutuações do preço no gráfico muito maiores do que se for ao meio-dia, 1 da tarde, em que o mercado de Sydney está encerrado. Portanto, vocês, se querem transacionar algum tipo de moedas que não a europeia, vocês têm sempre, se quiserem mais liquidez, porque a liquidez vai haver sempre, ou seja, eu consigo transacionar dólar australiano às 2 da tarde, mas a liquidez é sempre diferente e é sempre muito menor. E depois, por fim, existe o over-the-counter, ou seja, não tem uma localização física este mercado. Nós podemos negociar o mercado onde nós quisermos, temos que apenas ter um computador e internet, ok? E depois é um mercado que não é manipulável. É apenas manipulável pelos bancos centrais, que é esse o objetivo deles, mas a dimensão do mercado cambial permite que se mantenha transparente e que nenhum dos participantes consiga influenciar o preço por um período prolongado de tempo. Apenas os bancos centrais, porque são os que determinam, como eu vos disse, as taxas de juros, ou seja, os preços da moeda. Temos duas análises no que toca não só ao mercado cambial, mas todos os outros mercados, que é a análise técnica e a análise fundamental. No que toca à parte da análise técnica, é a parte dos gráficos, onde nós conseguimos ver as flutuações do preço, as moedas, etc. Portanto, estas 8 são as 8 principais moedas, existem muitas outras, ok? Vamos falar apenas das 8 principais, que é o dólar dos Estados Unidos, o euro, o dólar do Canadá, o dólar da Austrália, o dólar da Nova Zelândia, o franco suíço, o iene japonês e o pound da Grã-Bretanha. Para vocês perceberem também, existem sempre 3 letras em cada uma das divisas. Se vocês repararem, a última letra acaba por ser a moeda em questão e as 2 primeiras letras acabam por ser a potência económica. Menos no euro, porque a Europa acaba por não dar para fazer isto, então acabou por ser o R. Mas se vocês repararem no US dólar, ou seja, United States dólar, Canadá dólar, Austrália dólar, Nova Zelândia dólar, franco suíço, iene japonês, ou seja, a última letra acaba por ter sempre o nome da divisa em questão. Okay? Depois, como eu vos disse, as moedas são sempre negociadas em pares.
e nós temos os majors. O que é que são os majors? São, apesar do grande número de divisas que nós teremos e de pares de moedas que nós temos, estas são as mais transacionadas, ou seja, onde existe mais liquidez, onde existe mais dinheiro a ser transacionado. A maior delas todas é, como vocês podem imaginar, o euro-dólar, que é então o par de moeda mais líquido do mundo, onde é transacionado por dia mais capital em relação a todas as outras, mas depois também temos dólar da Nova Zelândia com o dólar dos Estados Unidos, pound da Grã-Bretanha com o dólar dos Estados Unidos, e se vocês repararem, o dólar dos Estados Unidos está sempre, menos no euro GPI, ou seja, o euro com o yen japonês, está sempre dentro dos pares majors, ou seja, normalmente os majors é aqueles que têm o dólar como troca de moeda. Não vos disse, mas vocês têm um campo para fazerem algumas perguntas. Eu no final vou responder 5, 10 minutos, dependendo do tempo que eu demorar, algumas perguntas que vocês façam. Se eu não conseguir responder a todos, nós também amanhã vamos falar convosco para tentar perceber se ficaram com alguma dúvida e também para vos convidar para a Masterclass de Análise de Mercado em Direto que nós vamos ter amanhã às 6 da tarde, muito diferente do que estamos a fazer agora. Portanto, tem um campo, se quiserem fazer perguntas, estão à vontade. Está bem? Portanto, continuando aqui no mercado cambial, na parte da análise técnica. Temos a cotação. E o que é isto da cotação, que é os números que vocês veem nos gráficos? É então o preço da moeda no momento, que é determinado pelo mercado em função da oferta e da procura da moeda de um determinado país. E essa mesma procura e oferta influenciam sempre a forma como uma cotação aprecia ou deprecia no gráfico. E as moedas são sempre cotadas em pares, como é o caso do euro-dólar que vocês estão a ver aí, o SCGPI, etc., como vos mostrei no slide anterior. E a razão de serem todas cotadas em pares é que todas as transações cambiais consistem em comprar uma moeda e vender a outra. E por isso, então, se trocam essas moedas em pares. Como vocês estão a ver aí, isto é o exemplo do euro-dólar, nós temos euro-dólar, ou seja, a primeira moeda, a moeda da esquerda, é a unidade monetária de base, ou seja, o que quer dizer que o valor que vos aparece no gráfico é, por exemplo, no euro-dólar, quanto é que um dólar vale em euros. Por isso, o dólar acaba por ser unidade monetária de valor. Portanto, a moeda esquerda, unidade monetária de base, que é 1, ou seja, quanto é que 1 euro vale em dólares, e o lado direito é a unidade monetária de valor, que nos dá então o valor de dólares, se eu trocar dólares por euros, ok? Portanto, pensem sempre, unidade monetária de base, o lado da esquerda, unidade monetária de valor, o lado da direita, a de base é sempre 1 e depois a de valor é que vai variando consoante a apreciação e a depreciação das moedas. Portanto, nós sempre fazemos uma relação e quanto é que quanto é que um euro vale em dólares, neste caso vender euros vale 1,11419 dólares e comprar acaba por ser 1,1146 dólares. 1 euro vale isto em dólares, neste exemplo, ok? Não estou a dizer que valha neste momento isso. Portanto, olhar sempre para isso e a cotação do gráfico acaba por ser sempre a unidade monetária de valor e não a de base. Portanto, o gráfico, se nós olharmos para o euro-dólar, o gráfico está em dólares, ok? Mas acaba por ser um PIB, que eu já vou explicar o que é isso, que é então a unidade monetária de valor, que é o que existe então a variação. Nós não dizemos variou 2 dólares ou 3 dólares, dizemos variou 3 pips, 4 pips, mas eu já vos vou explicar então o que é que acaba por ser isso. E como eu vos disse, todas as cotações de câmbio são cotadas com dois preços, o preço de compra e o preço de venda. O BID é o preço. Eu vou tentar dizer isto com calma, porque vocês têm que perceber o lado da corretora e o vosso lado, ok? Portanto, o BID é sempre o preço de compra da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a comprar. As corretoras a comprar. Ou seja, para nós, enquanto trader, é sempre o preço de venda. Ok? Portanto, mais vale falar em nós, porque se vocês estão a ver este webinário. Portanto, nós, enquanto traders, enquanto investidores, o BID acaba por ser o preço de venda, que é sempre o preço mais baixo. Ou seja, neste caso é 1,11419. E depois o ASC acaba por ser o preço de compra para os traders, mas o preço de venda para as corretoras. Ou seja, nós, enquanto investidores, o BID, o preço de venda, o ASC, o preço de compra. Ok? Por isso é que o ASC é sempre mais alto do que o BID e a diferença entre o preço de compra e o preço de venda é o spread. E é isso que eu falei no início. O spread é o ganha-pão das corretoras, é aí onde as corretoras ganham dinheiro, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Ou seja, quando vocês compram ou vendem moedas, numa transação, quando vocês abrem uma transação, depois eu vou-vos dizer para vocês instalarem uma conta de demonstração com dinheiro fictício, vocês quando abrem uma operação, o vosso capital, essa mesma operação acaba logo por começar a perder dinheiro, ou seja, começa logo em negativo, que é o preço que vocês pagaram à corretora. Depois, a partir do momento em que a moeda vai para o sítio onde nós queremos, aquilo chega ao break-even, ou seja, ao zero, portanto, vocês já pagaram tudo o que deviam e a partir daí acaba por ser só lucro.
claro que descer, tem que pagar o spread mais o que vocês perderam, não é? Pronto, portanto o spread é o ganha-pão das corretoras e é onde as corretoras acabam por ganhar então dinheiro dos investidores. O PIB, o que é então o PIB? Vocês provavelmente já ouviram falar muito. Portanto, o PIB é a variação mínima de uma cotação, se ela valoriza ou desvaloriza. Ou seja, se for no caso do par no euro-dólar, como eu dei o exemplo aqui em frente, aqui anteriormente, imaginem que ele mexe, o gráfico mexe de 1.1146 para 1.1147, quer dizer que ela moveu um PIB. Okay? O PIB é sempre a quarta casa decimal, ou seja, se ele, por exemplo, se o euro-dólar movesse de 1.1146 para 1.1156, tinha valorizado 10 pips. E por aí em diante, ok? Portanto, os pips é sempre contado a partir da quarta casa decimal, com uma exceção, que é o caso do iene japonês, que é sempre muito valorizado em relação às outras moedas. Portanto, quando temos o iene japonês no par de moedas, o PIB começa a ser contado na segunda casa decimal, ok? Portanto, PIB é a unidade monetária de valor, ou seja, imaginem que vocês vão ao gráfico e vocês estão a falar com um amigo vosso que também transaciona, ou com a corretora, e dizem, olha, acabei de ganhar uma operação em 100 pips. Portanto, acabam por não falar em euros, nem dólares, nem nada, porque existem milhares de moedas e nós não vamos dar um nome específico a cada um dos gráficos. Ou seja, eu esta operação acabei de ganhar 100 pips. Ou seja, é a mesma coisa de dizer que passou de 1.1146 para 1.1246. Ou seja, foram 3, portanto, subiu 100 pips. Ok? Portanto, no que toca a gráficos, enquanto análise técnica, falamos em pips e não em euros, nem dólares, etc. Depois acaba por fazer a conversão de quantos dólares e quantos euros é que nós ganhamos, dependendo de quanto é que nós compramos, o volume de transação que nós acabamos por comprar ou por vender. E por fim, temos o swap overnight, que é então que é o valor a ser pago à corretora se a transação ficar aberta de um dia para o outro. Acaba por ser uma comissão de cêntimos, que é o que vocês têm que pagar à corretora por terem lá o dinheiro de um dia para o outro, que nós também temos que pagar aos nossos corretores de liquidez, ou seja, vocês acham que são as corretoras que vos pagam os ganhos e as perdas, não, são vocês que pagam, mas as corretoras não são um banco, ou seja, nós temos bancos intermediários, nós temos provedores de liquidez, que esses sim é que têm o capital e esses sim é que pagam os ganhos e recebem as perdas dos clientes, ok? Existem sempre, para uma pessoa ganhar, outra tem que perder, ou seja, isto não é toda a gente que ganha, por isso é que eu disse que isto não existe redução de enriquecimento fácil, vocês não conseguem, se calhar conseguem, eu estou aqui a dizer, mas vocês não conseguem chegar no mercado sem experiência e começar a lucrar logo na semana a seguir. Lucros consistentes, lucrar até se calhar conseguem, mas passado 2 semanas já perderam tudo o que lucraram. Ou seja, isto é um trabalho de horas, de anos a fio, tentar perceber este mercado. Não dá para prever o mercado, porque isso não existe. Se nós soubéssemos o que é que ia acontecer, estávamos todos multimilionários e isso não acontece, ok? Portanto, nós temos é que analisar bem o mercado em termos técnicos e depois em termos fundamentais, que é o que eu vou explicar mais para a frente. Depois, tipos de paridade que nós temos as diretas, que é então com o dólar como unidade monetária de valor, ou seja, quanto é que um euro vale em dólares, quanto é que um dólar da Austrália vale em dólares dos Estados Unidos, quanto é que um pound da Grã-Bretanha vale em dólares dos Estados Unidos. Depois temos as paridades indiretas, que é ao contrário, ou seja, o dólar acaba por ser a unidade monetária de base, que é então quanto é que um dólar vale em iene japonês, em dólar do Canadá, etc. Depois temos as cross, que é quando não existe então o dólar no par de moedas. 3 postulados do mercado. Primeiro postulado, o preço engloba tudo, ou seja, qualquer que seja o fator que possa influenciar o preço, seja ele relacionado com fatores económicos, sociais, políticos, psicológicos, já foi levado em consideração e já está incluído no preço, ok? Portanto, tudo o que acontece no mundo, seja fatores, como eu disse, sociais, psicológicos, etc., já está logo englobado no preço, ou seja, nós não temos acesso a isso, nós não temos maneira de conseguir lucrar com isso, é logo instantâneo no que toca ao preço de cada divisa, quer aconteça alguma coisa com essa economia em questão. Depois, o segundo postulado é que o preço tem um caráter direcional e está sempre sujeito a tendências e, portanto, por isso é que existe aquela frase muito conhecida, trend is your friend, e um dos grandes erros dos investidores do mercado cambial que têm feito e fazem ao longo dos anos é ir contra a tendência. Portanto, se nós olharmos para o gráfico e vimos que o gráfico está a subir, é só parvo nós vendermos esse ativo. Portanto, nós temos é que ir com a tendência, e claro que existem bons momentos de entrada e bons momentos de saída, não é só porque o gráfico está a subir que eu vou comprar, não. Eu vou vou esperar pelo melhor momento de entrada para entrar, e os melhores momentos de entrada existem, os momentos de entrada de saída também existem,
Ou seja, é não ir contra a tendência, porque isso é sempre um risco muito agressivo. E por fim, terceiro postulado, a história repete-se sempre. E este postulado diz que as regras que funcionaram no passado, ou seja, se vocês forem ver os gráficos no passado, vão funcionar também no presente e no futuro, ou seja, padrões, comportamentos do preço que se manifestaram no passado, vão sempre refletir no futuro, e eu vou-vos também já explicar como. Temos três tipos de tendência. Temos a bullish trend, que é a tendência de alta, a bearish trend, que é a tendência de baixa, e a sideways, que é em consolidação, ou seja, não temos uma tendência definida. E por curiosidade, é o touro, vocês provavelmente já viram muito, que é lá nos Estados Unidos, em Wall Street, tem lá a estátua do touro. O touro acaba por ter um mercado de alta, porque os touros atacam sempre de baixo para cima com os cornos, e os ursos atacam sempre de cima para baixo com as patas. Portanto, por isso é que é o bullish e bearish, que é então subida e descida dos ativos. Depois temos vários tipos de gráficos. Temos estes tipos de gráficos, mas como vocês sabem e como vocês já viram, o mais utilizado acaba por ser também as velas japonesas, mas eu vou-vos explicar um bocadinho do que é cada gráfico. Ou seja, o gráfico linear acaba por ser formado por retas que unem pontos, ok? E cada ponto simboliza uma cotação de fecho naquela hora. Se estivermos a ver um gráfico em H1, ou seja, cada ponto é uma hora, podemos ver gráficos em H4, que é cada ponto são 4 horas, em D1, cada ponto é um dia. Temos vários time frames no que toca aos gráficos, mas vamos falar em gráficos de uma hora. Portanto, os pontos que unem então essas retas, essas linhas, acabam por ser os pontos de fecho naquela hora. Mas acabam por também, imagina, este gráfico acaba por nos dizer pouco pelo que vocês vão perceber nos gráficos a seguir. Depois temos o gráfico de barras, que é um bocadinho mais completo do que o gráfico anterior. As barras incluem, para além dos pontos de abertura e de fecho, que não incluem no gráfico linear, incluem também as cotações máximas e mínimas atingidas nesse intervalo de tempo, que neste caso, como eu vos falei, é uma hora. Ou seja, se vocês repararem, eu vou pôr aqui com o rato, por exemplo, nesta vela, isto foi a abertura da vela, portanto, ela fechou aqui, ela abriu aqui, e ela veio até cá acima, e fechou onde existe acaba por esta retinha, esta reta do lado direito. Temos este pavio por cima, porque quer dizer que o gráfico naquela hora ainda subiu um pouco, mas depois voltou a descer e fechou então ali. Portanto, este gráfico indica sempre o preço de fecho, o preço de abertura da vela, mas não nos indica o que vamos falar agora, que é o gráfico das velas japonesas, que é o gráfico onde toda a gente, onde vocês provavelmente veem toda a gente a transacionar, que para além da informação mostrada pelos gráficos de barras, este tipo de gráfico é composto por velas e possui toda a informação necessária para quem faz análise técnica, que é o corpo da vela, pode ser encarnado se a vela for de descida em relação à vela anterior e a vela verde se for uma vela de subida em relação à vela anterior. Eu vou explicar também aqui. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, esta vela verde. A vela anterior da vela encarnada fechou aqui, esta abriu aqui. Depois, ela até caiu, mas voltou a subir. Ou seja, o pavio diz-nos onde é que a vela, onde é que o preço desceu durante este intervalo de tempo, neste caso, uma hora. Portanto, ela teve cá em baixo, mas depois voltou a subir e, como vocês veem, o corpo da vela acaba por nos indicar onde é que ela abriu e onde é que ela fechou. Okay? Depois, existem outros tipos, por exemplo, aqui nesta, a vela encarnada fechou aqui, ela, como não subiu, se subisse ficava verde, ela caiu e ficou encarnada, fechou aqui. Depois abriu esta nova vela, verde, porque subiu em relação à vela anterior, fechou aqui, abriu esta. Esta vela subiu ainda mais, mas depois voltou a subir e só fechou aqui. Portanto, isto aqui consegue-nos indicar se as velas são de subida, são de descida, o corpo da vela, o pavio, onde é que a vela teve, e depois cada vela japonesa tem um padrão, ou seja, diz-nos alguma coisa, mas isto é muito mais para a frente. Não vos vou estar a dar uma aula de padrões de velas japonesas, porque é preciso vocês perceberem antes o que é que consiste, o que é que vão ver. Existem muitas coisas interessantes sobre velas japonesas. Estas velas que vocês estão a ver aqui diz-nos muita coisa, são muitos padrões. Eu podia ficar aqui horas a explicar o que é que cada uma destas velas indica. Claro que não é sempre certo, não é? Como eu vos disse, não existem certezas, mas é muito interessante como estas velas japonesas nos conseguem dizer muito em relação ao preço. Depois, linhas de resistência e linhas de suporte. Não vou abordar muito sobre este assunto, muito simples. As linhas de resistência acabam por ser um ponto no gráfico onde a divisa, ou neste caso no mercado cambial, o preço da moeda teve dificuldade em ultrapassar, ou seja, bateu lá várias vezes e não conseguiu ultrapassar, e depois acabou por ir para baixo.
A zona de suporte acaba por ser exatamente a mesma coisa da resistência, mas ao contrário, quando o gráfico cai e tem dificuldade em ultrapassar para baixo. Ou seja, a força dos compradores acaba por ser maior do que a força dos vendedores nesse preço do ativo, neste caso no preço da moeda. Ou seja, linha de resistência é a linha que está acima do preço, onde o preço tem dificuldade em ultrapassar e bate lá várias vezes e não consegue. Se por acaso o preço conseguir ultrapassar essa linha de resistência, quando ele ultrapassa, essa linha de resistência acaba por deixar de ser de resistência e acaba por ser de suporte. Porquê? Porque está debaixo do preço. Ou seja, linha de resistência é quando o gráfico tem dificuldade em ultrapassar para cima, linha de suporte é quando o gráfico tem dificuldade em ultrapassar para baixo. Ok? Vocês conseguem ver isso nos gráficos, vão pôr no gráfico do euro-dólar, por exemplo. Vejam no passado, existem vários preços do ativo onde ela tenta ultrapassar e não consegue, e depois volta a cair. Ou então depois também tem outros ativos que ela ultrapassa e depois acaba por ficar uma zona de suporte depois de ultrapassar, tem dificuldade em passar para baixo. Ok? Parece confuso, mas não é muito confuso, vocês vão acabar por perceber, muito simples. Tipos de ordem. Temos as mais conhecidas, como vocês sabem, ordens instantâneas, que é o buy e o sell, ou seja, vender e comprar, é só carregar no botão. Depois temos outras que são as ordens pendentes, que é o que muita gente também usa de forma de uma estratégia. Temos o buy stop, que é para situações em que nós queremos dar uma compra a um preço mais alto do que o atual, ou seja, imaginem que o preço está aqui e eu penso, ok, eu quero dar o buy só quando o preço subir mais um pouco, mas eu agora tenho que ir trabalhar, tenho que ir deixar os meus filhos à escola, portanto eu também não vou estar aqui à frente do computador, portanto eu vou deixar um buy stop. Portanto, quando o preço subir até àquele nível, automaticamente a plataforma dá-me um buy e depois aquilo, se acontecer o que nós queremos, depois acaba por subir. Não é necessário que nós estejamos à frente da plataforma para conseguir abrir ordens, é uma ordem pendente. Se por acaso a ordem não chegar lá e for para baixo, não é aberta qualquer tipo de ordem. Okay? Depois temos o buy limit, que é ao contrário, ou seja, dar um preço de buy, dar um preço de compra abaixo do preço atual. Okay? Portanto, nós imaginamos que o preço está aqui, nós queremos dar uma ordem de compra, mas queremos esperar que o preço caia um pouco e só depois é que automaticamente a plataforma dá então a ordem de compra. São ordens pendentes, acontece tanto no buy como no sell, ou seja, na venda do ativo. Falamos um bocadinho da análise de técnica, ou seja, da parte dos gráficos, onde depois nós, amanhã, se vocês vierem à Masterclass, vocês vão ver mesmo a análise em direto, onde nós vamos pôr isto tudo em funcionamento nos gráficos, mas tentem dar uma vista de olhos também a perceber um bocadinho mais sobre isto da análise técnica, é interessante, mas a mais importante de todas e é que as pessoas têm mais dificuldade, porque ler gráficos não é difícil, o mais difícil é esta parte da análise fundamental, que é a parte da economia, do porquê da moeda valorizar e desvalorizar. Não é o gráfico que nos diz o porquê, é mesmo a análise fundamental, é a parte da economia, porque é que a economia está a subir ou está a cair e isso, consequentemente, faz com que a moeda caia ou suba. Portanto, temos as notícias, ou seja, todos os dias saem notícias sobre as potências económicas, seja da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, etc. Todos os dias saem notícias e indicadores económicos que nos indicam como é que está o estado de cada economia. Portanto, antes de sair cada notícia, nós temos um calendário económico, vocês conseguem saber quais são as notícias que vão sair esta semana, a próxima semana. Existe sempre um forecast, ou seja, uma previsão, que é onde os analistas profissionais preveem qual é que é o valor que pode sair nesse indicador económico, e esse valor, assim que é desvendado, o mercado é logo absorvido pelo mercado, ou seja, se para a semana sai uma taxa de desemprego nos Estados Unidos e os analistas já disseram que acham que a taxa de desemprego irá subir, o dólar acaba sempre por cair um pouco antes da notícia sequer sair, porque já se prevê que é possível que a taxa de desemprego suba. E depois, se na altura da notícia a previsão for em prol, ou seja, for a mesma que a notícia em questão, o mercado acaba por não mexer muito. Mas se imaginem que os analistas dizem que a taxa de desemprego nos Estados Unidos para a semana vai ser de 6%, mas afinal, em vez de 6%, era de 7%. O dólar acaba por desvalorizar muito, porque são resultados muito negativos, muito mais negativos do que se estava à espera. Ou seja, quando sai a notícia, e por isso é que é sempre, e por isso está aí a regra número 1, não negociar no período anterior às notícias, porque acaba por ser um jogo de casino. Nós não temos uma bola de cristal, nós não sabemos o que é que vai acontecer, nós não sabemos qual é que é a notícia ou o resultado da notícia, portanto não inventem. E se tiverem posições em profit com esta moeda,
saiam delas, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, portanto, se estão positivos, fechem a trade e vão-se embora felizes, esperem que a notícia saia e só depois da notícia sair é que voltam outra vez ao mercado. Portanto, como eu vos disse, existe muita volatilidade na altura das notícias, depende depois também da notícia, existem notícias que influenciam mais do que outras, portanto, cuidado, não negociar antes de uma notícia importante, está bem? Porque é possível que o gráfico esteja com uma grande volatilidade e é possível que vocês percam muito capital sem estarem à espera, ok? Que tipos de notícias ou indicadores é que saem diariamente? Existem muitos, eu só vou dar alguns exemplos, está bem? Como é o caso de indicadores políticos, como é o caso das eleições, como tivemos no ano passado no mercado dos Estados Unidos, e, muito importante, se não as das mais importantes, as decisões da política monetária, da variação das taxas de juros que saem todos os meses em cada economia, que, como eu vos disse, o preço da moeda, que determina muito a volatilidade do ativo em questão. Depois, temos indicadores de desenvolvimento económico, portanto, temos inflação, que muito se tem falado da inflação nos Estados Unidos, com o Banco Central a imprimir tanto capital. Temos a inflação do consumidor, que somos nós, e depois temos a inflação do produtor, que é quem produz, ou seja, a inflação no que toca às matérias-primas. Depois temos o PIB, o Gross Domestic Product, o GDP, portanto, que é a atividade de cada país, ou seja, o que é que mede o total da atividade económica de um país. Bons números significam que existe pode haver um possível aumento da taxa de juros, números menos bons, o Banco Central acaba por praticar uma easy monetary policy, que é então uma redução das taxas de juros. Eu já vou explicar o que é a taxa de juros, não vou entrar já por aqui. Depois também temos a trade balance, que é a diferença entre as exportações e as importações, ou seja, se nós exportarmos mais do que importamos, estamos a dizer que vendemos mais do que compramos, ou seja, temos um superávit na nossa balança comercial, o que é bom, ou seja, acaba por a moeda ganhar valor. Se existem mais importações do que exportações, estamos a dizer que gastamos mais dinheiro do que eventualmente ganhamos com as nossas exportações, ok? E depois temos as retail sales, que são então as vendas a retalho. Depois, que muitas pessoas não sabem, mas estes são os indicadores mais importantes, sem contar com a taxa de juros, estes são os indicadores que mais influenciam o mercado, que é então os indicadores do mercado de trabalho, que nos dizem então como é que está a economia na potência em questão, ok? Portanto, temos os NFPs, que saem todas as primeiras sextas-feiras todos os meses, que é os números dos empregos criados, ou seja, se existem muitos empregos criados é bom, quer dizer que a economia está a andar bem. Depois temos a taxa de desemprego, portanto, quanto maior for a taxa de desemprego, pior é para a economia, a variação média dos salários, a variação média de horas trabalhadas por semana, e depois também mede então a variação dos empregos do setor privado, ok? E agora vou falar um bocadinho disto, o que é a taxa de juros, que é muito importante, mas também é muito simples vocês perceberem como é que isto influencia também o mercado cambial. Ou seja, a taxa de juros, de uma forma simples, acaba por ser o preço de cada moeda. Ou seja, quando nós pedimos um empréstimo, nós pagamos uma taxa. O preço de nos emprestar é o capital, ou seja, quando nós aplicamos o dinheiro, nós recebemos uma taxa, ou seja, o preço de nós estamos a emprestar capital e então recebemos então essa taxa. Portanto, isto acaba por ser a taxa de juros. E no caso de uma taxa de juros de um país aumentar, a moeda acaba por apreciar. Porquê? Porque fica para mim mais rentável investir naquela moeda, ou seja, investir naquela economia, porque a taxa de juros está a aumentar. Ou seja, eu vou receber cada vez mais por estar a investir naquela moeda. Se a taxa de juros está a 1% e passar a 1,2%, quer dizer que eu vou receber mais a investir naquela moeda. Ou seja, quando as taxas de juros aumentam, a moeda acaba por apreciar, porque existe uma maior procura por parte dos investidores no que toca a esta moeda. E depois, quando existe uma diminuição das taxas de juros, eu acabo por deixar de ter tanto interesse em investir naquela moeda, acabo por tirar o meu capital, ou seja, a moeda acaba por desvalorizar porque não existe tanta procura por parte dessa moeda. E por isso, e pensem um bocadinho nisto, quando existem crises, e é como na altura que nós estamos a viver, e por isso é que vocês viram todos os bancos centrais do ano passado a reduzir as taxas de juros quase para zero, porque os bancos centrais acabam por diminuir a taxa de juros. Porquê? Quando nós diminuímos a taxa de juros, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos pagar menos àquelas pessoas que estão a comprar a nossa moeda, mas vamos também cobrar menos às pessoas da nossa economia por pedirem mais empréstimos. E o facto das pessoas da nossa economia pedirem mais empréstimos a um custo mais baixo
ajuda não só as empresas a aumentar a sua produção, a expandir-se, etc. Ou seja, as empresas que conseguem pedir créditos mais baratos do que o que estava antes. Ou seja, nós estamos a tornar os créditos mais atrativos. Para quê? Para existir uma maior... para a economia acabar por valorizar também, por se expandir, ajudando então as pessoas, não só as empresas, mas também as famílias, a conseguirem pedir créditos com valores mais baixos. E é por isso que em alturas de crise, normalmente os bancos centrais acabam por diminuir a taxa de juros, que é então para tornar mais atrativo pedir dinheiro em vez de o investir, porque quando existem crises, nós precisamos de dinheiro, nós não precisamos de investir. Portanto, se nós temos dinheiro numa altura de crise, nós temos que investir noutra potência económica que não esteja em crise e que as taxas de juros acabem por estar mais altas. Portanto, taxa de juros é o preço da moeda. Quanto maior for a taxa de juros, mais atrativo é a moeda, ou seja, mais procura tem a moeda, portanto, a moeda acaba sempre por valorizar. Portanto, se vocês virem que existe um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, vocês vão ver o dólar a disparar para cima. Mas pelo que eles nos têm dito, não sei se é verdade, não vai haver um aumento da taxa de juros, pelo menos até 2023. Mas vamos ver se o que a Fed diz é verdade ou não. Depois temos aqui um gráfico que nos mostra qual é que é a maior volatilidade no que toca a um gráfico quando saem as notícias. Como eu vos disse, NFP, portanto, os números dos desempregos criados é aqueles que têm maior volatilidade. Depois temos Retail Sales, Trade Balance, etc. Alavancagem. O que é isto então da alavancagem? Já falámos de análise técnica, análise fundamental. Vamos falar então da parte da gestão de risco, que é a parte da alavancagem e o que muita gente não a sabe utilizar e por isso é que perde muito dinheiro no que toca nos mercados financeiros. Ou seja, a alavancagem funciona como se fosse um empréstimo a que a corretora faz ao investidor. Ou seja, permitindo-lhe assumir uma posição X vezes maior, superior ao capital que nós investimos. Por exemplo, com um capital de 1000 euros, vamos dar um exemplo, com um grau de alavancagem de 1 para 100. Nós acabamos com 1000 euros, e esse exemplo está mal, se não é 10 mil, é 100 mil. Ou seja, nós com 1000 euros, com uma alavancagem de 1 para 100, nós conseguimos abrir posições 100 vezes maior. Ou seja, eu com 1000 euros, com uma alavancagem de 1 para 100, quer dizer que eu com esses 1000 euros consigo entrar no mercado com 100 mil euros. Ok? Portanto, e como é que se calcula a alavancagem que nós estamos a utilizar? Imaginem, temos o valor nominal das nossas operações a dividir pelo nosso capital em conta. Ou seja, nós temos operações no mercado, ou seja, operações abertas. Nós dividimos o valor, o volume das operações que nós temos aberto pelo nosso capital investido. E imaginem uma coisa, imaginem que, pronto, e é isto que eu queria falar. Como eu vos disse, no que toca ao mercado cambial, nós não podemos falar em euros e dólares do Canadá e dólares dos Estados Unidos, porque existem milhares de moedas, centenas de moedas e nós não conseguimos dizer ganhar em X ou Y. Portanto, como é que se chama então ao volume que nós abrimos de transações? Chamam-se lotes. Ok? E o que é isto de lote? Imaginem que eu estou a falar com o investidor, abri 0.10 ou abri 1.2. Ou seja, não é isso, olha, pus 1000 euros, pus 2000. Não, ok? Portanto, o que é que são lotes? Lotes é então o volume de cada operação. Um lote são 100 mil unidades monetárias de base. Como eu vos falei, existem sempre unidades monetárias de base e unidades monetárias de valor. Ou seja, um lote no euro-dólar quer dizer 100 mil euros. Ou seja, se eu abrir um lote, quer dizer que eu estou a transacionar no mercado 100 mil euros. Mas eu não tenho 100 mil euros na minha conta. Então, como é que eu consigo transacionar 100 mil euros com a alavancagem? Imaginem que eu abro um lote. E desse lote, em vez de 100 mil euros, eu tenho lá investido 5 mil. O que é que quer dizer? Qual é que é a minha alavancagem? A minha alavancagem é 100 mil euros a dividir por 5 mil, acaba por ter 20. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou a usar uma alavancagem de 1 para 20. Ok? Portanto, eu estou com os meus 5 mil euros, eu estou a conseguir ir para o mercado com 20 vezes mais do que esse capital. É bom para quando se ganha, é mau para quando se perde. Ok? Porquê? Porque um valor monetário para cima, seja em dólares, euros, etc., é a mesma coisa de serem 20 na nossa carteira. Mas se for um valor abaixo, é menos 20 na nossa carteira. Okay? E por isso é que eu já vou explicar que existem sempre vantagens e desvantagens no que toca à alavancagem. E como é a principal vantagem é que nós podemos dizer que a alavancagem dá-nos a oportunidade de fazer crescer a nossa conta mais rapidamente porque estamos a usar mais capital no mercado e conseguimos diversificar por vários ativos. Ok?
mas se levarmos em conta uma boa gestão de risco. O principal inconveniente é que se temos uma grande alavancagem na conta, se subir, ganhamos mais, mas se cair, perdemos muito mais. E por isso é que houve aquelas reportagens todas daqueles, vou voltar a falar, fulanos, a venderem contas de alavancagem de 1 para 500, que é uma coisa inexplicável, é mesmo só para pessoas que têm já têm muitos anos disto, ou seja, que já vão com muita areia no caminhão, porque a alavancagem de 1 para 500 quer dizer que basta subir, no que toca às ações, se subir $1, na nossa conta vai subir $500, mas se descer $1, a nossa conta cai $500. Ou seja, é uma estupidez para quem está a começar no mercado e começar com uma alavancagem de 1 para 500, e por isso é que a história desses traders, desses Instagramers que vendiam contas de alavancagem de 1 para 500, por isso é que eles nem sequer 2 semanas duravam e conseguiam estourar as contas todas dos clientes. E por isso é que eles perderam tanto capital. Portanto, a alavancagem é bom quando se ganha, é mau quando se perde, mas se tivermos uma boa gestão de risco, não precisamos ter esse receio enorme pela alavancagem. A alavancagem, se for feita com pés e cabeças, dá-nos bastante jeito a nível de investidor, ok? Mas eu depois mais para a frente também esqueci de falar um bocadinho mais sobre isso, depois no outro dia. Depois temos também a gestão de risco, no que eu gosto de falar, existem sempre traders, negociadores, ou seja, traders de mercado, e depois existem os jogadores de casino, como eu gosto muito de chamar. Portanto, temos os traders têm uma estratégia e executam a mesma estratégia, o que muita gente tem dificuldade a fazer, que é uma estratégia e depois executá-la. Vocês até podem fazer estratégia, mas depois não a executam. Isso não é executar estratégia, isso é só inventar estratégias. Depois saber que só através da consistência é que terá sucesso, ou seja, nós vamos sempre ter perdas, sempre ter ganhos. Agora convém chegar ao final do mês ou ao final do ano com lucro. Esse é o principal objetivo. E depois ajustamos sempre o tempo da negociação à nossa vida pessoal. O nosso querido jogador de casino faz um bocadinho o contrário, ou seja, abre uma conta de baixo valor, 200 ou 300 euros, normalmente arrisca tudo e normalmente perde tudo. Depois vive da situação do mercado, que o mercado provoca, e quando sempre tem uma posição aberta, ou seja, não consegue tirar os olhos do gráfico, isso aí só dá dor de cabeça e provavelmente não vão ter bons comportamentos a seguir, em níveis sociais, etc. Vão dar sempre chateados por perderam capital, mas se vocês tiverem uma estratégia e conseguirem delinear bem a estratégia, vocês conseguem acabar por ter essa boa gestão emocional e psicológica, que na minha opinião é o mais importante no que toca ao trading, ok? Eu agora vou-vos só mostrar como é que vocês instalam uma conta de demonstração para conseguirem fazer as vossas coisas com dinheiro virtual, se vocês não se sentem confortáveis. Acho que podem ler tudo o que vocês quiserem, mas onde vocês conseguem ter maior formação ou maior experiência no mercado é se vocês entrarem nele. Se quiserem, se estão com medo de entrar rapidamente, entrem numa conta de demonstração com dinheiro virtual, mas podem ter certeza que não tem nada a ver com o dinheiro real, mas já dá para perceber um bocadinho mais do que é o mercado. Este é o nosso site, se vocês vierem aqui, conseguem ver os vários tipos de contas, todos os instrumentos que nós temos, vocês conseguem ver aqui todos os spreads, ou seja, todas as comissões que são cobradas por cada transação que vocês fazem, e depois aqui nas plataformas, MetaTrader 4/5, vocês conseguem instalar aqui a plataforma. Se vocês tiverem um Windows, carregam aqui no símbolo do Windows, iOS, Android, etc. Baixam a plataforma, podem escolher se querem abrir real ou demo. Se forem a demo, conseguem logo abrir com o montante que vocês quiserem. Convém abrir com o montante que vocês acham que poderão abrir numa conta real. Não me inventem contas de 100 mil, 200 mil euros, se vocês depois só vão abrir uma conta de 1000 ou 2000. Portanto, convém serem realistas, porque depois passam uma conta de 100 mil para uma conta de 1000, o provável de perder o dinheiro é muito rápido, está bem? Portanto, tentem usar uma conta de demonstração com mais ou menos o capital que vocês estão a pensar abrir. Depois temos a parte do copy trading, que é aquilo que eu vos disse, sincronizar a vossa conta com a conta de outros traders. Está aqui tudo a explicar, com valores reais, etc. Como é que isto funciona. Conseguem ver também o rating, ou seja, todos os traders que nós temos aqui, que vocês conseguem seguir, conseguem ver todo o historial dos traders. Se vocês falarem connosco, nós conseguimos mostrar um extrato de todas as operações que o trader já abriu. E depois também temos aqui uma parte muito importante, e eu peço-vos que estejam atentos a esta parte, que eu acho que eu já trabalho nesta empresa há 2 anos e acho que pelo menos todas as semanas recebo um telefonema de alguém que investiu capital numa empresa e que nunca mais o viu. E eu achava antes de trabalhar aqui que isso, pronto, acontecia de vez em quando, acontece muito, muito mesmo. Portanto, vocês, antes de investirem capital em qualquer casa financeira que seja, vejam se são regulados, se são certificados. Porque se vocês investem capital numa casa, até vos pode ligar um rapazinho simpático a dizer invista aqui, somos regulados, etc. Mas não há provas que são, não existem documentos no site, não existem nada.
Vocês investem o capital, vocês nunca mais o vão ver. E não pensem que CMVMs desta vida conseguem ajudar, porque é muito difícil vocês acabarem por rever o capital. São empresas fantasmas, com offshores, que nunca mais veem o capital na vida. Portanto, não pensem que, perdi 5 mil euros, eu vou conseguir recuperá-los. Vocês até vão gastar mais dinheiro em advogados para tentar recuperar o capital, quando nem sequer o vão ver. Portanto, para não acontecer isto, tentem sempre ver se as empresas são reguladas ou não. Para vocês verem isso, vocês têm o site, por exemplo, aqui, licenças e regulações, temos aqui a SciSec, da parte da União Europeia, aqui todos os países onde nós operamos. Por exemplo, aqui em Portugal, vamos aqui ao site da CMVM, onde nós estamos aqui, também Teletrade, temos aqui toda a nossa regulação e a nossa certificação, portanto, fico logo mais descansado quando estou a operar em Portugal e a minha corretora acaba por ser regulada pelo interveniente, neste caso a CMVM, depois temos em Espanha, etc., a Grécia, a Alemanha, depois com os CMVMs de lá. Está bem? Portanto, uma grande dica, vejam sempre se as corretoras são reguladas ou não, se não forem, não inventem, até vos podem dar bónus e meta aqui 10 mil euros que recebe 100 mil, cuidado com isso, está bem? Peço-vos mesmo, porque não falta aí a vigor isso neste mercado. Depois, vocês conseguem vir outros webinários que nós também já fizemos no passado, sobre ações, etc. Vem aqui ao nosso canal do YouTube, Teletrade Portugal, vem aqui aos vídeos, está bem? Este webinário vai ficar gravado e vamos disponibilizar amanhã só para as pessoas. Eu não sei se, às vezes vem para o YouTube, outras vezes não vem, mas não se preocupem que as pessoas que estão a ver vão acabar por receber, está bem? Nós vamos enviar, mas vocês aqui também conseguem ver outros webinários que nós fizemos, está bem? Depois, para quem é nosso cliente e para quem não é, podem estar aqui 2 ou 3 dias para perceberem como é que nós trabalhamos. Temos aqui o nosso grupo de análises, onde nós analisamos vários gráficos, tanto em ações como em Forex, ok? Como vocês estão a ver, nós mostramos o gráfico, explicamos o porquê da nossa visão em termos técnicos e o porquê em termos fundamentais. Vamos pondo várias análises no gráfico, no grupo. Depois fazemos 2 lives. Um live às 9 da manhã da abertura do mercado europeu, um live às 2h30 da tarde da abertura do mercado americano, onde nós analisamos em direto os vários gráficos, tanto em Forex, ações, índices, commodities, perguntamos aos clientes quais é que são os gráficos que querem que nós analisemos e, por fim, tiramos as dúvidas todas e fazemos isso 2 vezes por dia. E depois, para quem não consegue estar nos lives por causa do trabalho, etc., isto é o que nós fazemos diariamente. Todas estas análises foram feitas só hoje, está bem? Nós fazemos estas análises diariamente e depois, para quem não consegue estar nos lives, nós deixamos aqui um vídeo de 10 a 15 minutos de um resumo do que é que tem sido esses lives, da análise de mercado, o que é que está a passar no dia, etc., pelo nosso analista. Está bem? Portanto, para quem isto aqui é, pronto, nós depois pomos notícias, outras análises, depois análises de ontem, portanto vamos pondo várias análises durante o dia e depois também ligamos às pessoas que tiverem interesse em tirar algumas dúvidas, ok? Este é o nosso acompanhamento diário. Se quiserem transacionar por vocês próprios, têm o contacto direto do nosso analista, ou seja, conseguem falar connosco como gestores de contas, mas também conseguem falar com o analista profissional que já tem anos e anos disto, conseguem ligar a perceber, olha, ele não vai dizer o que é que vocês têm, ou seja, ele não vos vai ligar a dizer abram isto ou fechem aquilo, porque isso é ilegal na Europa, nós não vos podemos estar a dizer o que é para abrir, mas conseguimos ajudar-vos na análise e perceber qual é que é o melhor momento de entrada ou não, ok? Agora, vou tentar responder aqui algumas questões, está bem? Peço para se tiverem algumas dúvidas, tirá-las, também já não tenho muito tempo, já são 7 da tarde, mas vou guardar aqui alguns minutos para tirar então algumas perguntas. Também todas as perguntas que eu não consegui tirar, eu acabo por amanhã tirar as perguntas. Ok. Vai ficar gravado, provavelmente fizeram esta pergunta antes de eu dizer, vai ficar gravado. Qual é que é o investimento mínimo na vossa corretora? Eu não estou a brincar. Eu acho que me perguntaram isto. Eu já faço webinários há mais de 1 ano e meio e praticamente todos os webinários me perguntam isto. E é mau para quem pergunta, não é mau. Pronto, vocês vão acabar por ter a resposta que eu acho que é a mais sensata e nós estamos aqui para ajudar as pessoas, não é para as enganar. Mas vocês não podem pensar no valor mínimo, vocês têm que pensar no valor máximo que vocês podem investir nos mercados financeiros sem pôr em causa a vossa estabilidade financeira. Imaginem uma coisa, eu até vos posso dizer que o mínimo de investimento aqui são 300 euros. É o que toda a gente vos diz nos Instagrams desta vida, a dizer investam aqui 350 euros, até o Natal tem a 3 mil. Acreditem no que vocês quiserem, há pessoas que o fazem, não estou a dizer que não existem impossíveis, mas para quem não tem experiência, duvido muito que isso aconteça. Mas imaginem uma coisa, eu como investidor fico contente com 5% de rentabilidade ao mês. Eu acredito também que vocês fiquem contentes, estamos a falar de 60% ao ano, o que é muito bom
numa rentabilidade a correr pouco risco, 5% ao mês. É muito bom. Mas se eu virar para vocês e perguntar, vocês ficam contentes com 15 euros por mês de lucro? Estamos a falar de 100 e tal euros por ano. Provavelmente todas as pessoas que vocês estão a dizer não. Claro que não ficam contentes. 15 euros por mês nem sequer dá para pagar os cafés ao fim de semana. Sabe o que é 15 euros por mês? São 5% de 300 euros. Sabe o que acontece às pessoas que entram com 300 euros? Querem sempre ir buscar cada vez mais. Ou seja, imaginem uma pessoa com 300 euros a querer ir buscar 100 euros por mês de lucro. Estamos a falar de 33% da conta. Estamos a falar de 300 e tal por cento ao ano. Se vocês souberem no investimento que me dá 300 e tal por cento ao ano a correr pouco risco, eu largo já tudo e meto lá o meu dinheiro todo. Ou seja, é possível entrarem com 300 euros desde que vocês fiquem contentes com 10 ou 15 euros por mês a correr pouco risco. Eu não fico, portanto, na minha opinião, mais vale poupar e até porque com 300 euros nós ficamos com pouca margem de manobra, ou seja, conseguimos investir em poucos ativos, estamos dependentes de poucos ativos e não conseguimos diversificar capital no que toca aos vários tipos de mercado. E por isso é que normalmente as pessoas que entram com 300 euros acabam por perder o capital passado 1 ou 2 meses. Portanto, não existe um valor que eu recomendo sempre que quanto mais capital vocês investirem, mais diversificado vocês conseguem fazer os vossos investimentos e menos risco vocês estão a tomar. Cada um sabe da sua carteira. Agora, pensar em investir 300 euros ou 400 euros e querer ir buscar 50 euros por mês, esqueçam isso, está bem? Não vale a pena, vocês estão a arriscar muito o vosso capital, mais vale guardar esse dinheiro para irem umas férias e irem jantar fora com a vossa namorada, porque entrar nos mercados financeiros com esses valores não é o mais aconselhado. Não estou a dizer que não o possam fazer, podem fazer, como eu vos disse, este mercado está aberto a toda a gente, mas não é o mais aconselhado. Portanto, querem entrar, se têm pouco capital, poupem, estudem um bocadinho e depois mais para a frente voltam a entrar com alguma boa almofada financeira, que é para conseguirem aguentar as volatilidades do mercado, que é muito volátil e este ano mostrou-nos bastante. Nós conseguimos tirar muito dinheiro do mercado, mas é preciso saber o que é que estamos a fazer, ok? Portanto, não é com 2 meses de mercado que vocês conseguem tirar capital, muito menos com 300 euros. Portanto, se existe o mínimo, não existe. Vocês investem o que vocês quiserem, mas pensem quanto é que vocês querem tirar por mês e a ver se vale a pena estarem aqui com esse capital, ok? Pronto, malta, já são 7 da tarde. Nós amanhã vamos ligar a todas as pessoas que assistiram. Não vou conseguir responder muito mais perguntas, está bem? Mas se tiverem mais dúvidas, nós amanhã vamos ligar. Estou mais do que convidados a participar no Masterclass de amanhã. Vai ser muito interessante. É análise em direto, gráficos em direto. E estou mais do que convidados, está bem? Se quiserem, nós amanhã vamos ligar e vamos inscrever lá no... Vai ser exatamente igual. Vamos enviar uma mensagem e um e-mail. Depois é só carregar no link, está bem? Obrigado a todos por participarem. Um forte abraço e até à próxima.